Olá galera, professor Cadu com vocês mais uma vez. Na aula de hoje nós falaremos sobre geometria plana e o tema da aula é ângulos em paralelas e transversais. Essa é uma situação muito comum na geometria plana, quando você tem duas retas paralelas, que são aquelas que não se encontram, cortadas por uma transversal, como a gente tem nesse exemplo aqui. Notem que sempre que nós tivermos duas paralelas cortadas por uma transversal, 8 ângulos serão determinados. 4 no encontro da transversal com a paralela de cima, nesse caso, e 4 no encontro da transversal com a paralela de baixo, como é esse caso, certo? Esses ângulos aos pares recebem umas nomenclaturas, que no final da aula eu mostro para que servem. A primeira nomenclatura que a gente enxerga bem nesses ângulos são os ângulos chamados de OPV, que é a sigla de opostos pelo vértice. Dois ângulos são OPV, opostos pelo vértice, quando são formadas pelas mesmas semirretas, só que são semirretas de sentidos opostos. Por exemplo, olha esse ângulo A aqui, ele é formado por essas duas semirretas. Se essas duas semirretas tivessem sentidos opostos, elas formariam o ângulo C. Então, o ângulo A, juntamente com o ângulo C, formam um par de ângulos OPV. Seguindo essa ideia pela figura toda, quem serão os pares de OPV? Me ajudem. O A é OPV com o ângulo C. Então, o A e o C formam o primeiro par. O B é OPV com o ângulo D. Então, o B e o D formam o segundo par. O E é OPV com o ângulo G. Então, o E e o G formam o terceiro par. E o F com o H também são OPVs, formam o último par, F com H, ok? Outra classificação aos pares que a gente encontra são os ângulos correspondentes. Dois ângulos nessa figura são correspondentes quando estiver um na paralela de cima, o outro na paralela de baixo, porém, relativamente, eles ocupam a mesma posição. Quem ocupa a mesma posição do A na paralela de baixo? É o E, estão vendo? Então, o A é correspondente ao E, o B é correspondente ao F, e seguindo essa lógica, me ajuda a preencher, vamos lá. Ó. O A é correspondente ao E, o B é correspondente ao F, o C é correspondente ao G, e o D é correspondente ao H. Não perde não, volta comigo. Existem também os ângulos alternos internos e os alternos externos. Alternos quer dizer que eles estão em lados diferentes em relação à transversal. Tá um para a direita, um para a esquerda. Internos quando eles estiverem dentro da figura, externos quando eles estiverem fora da figura. Então os alternos internos são D e F ou C e E. D e F, C e E. Os alternos externos são B e H, A e G. B e H, A e G. Continua que está divertido. Temos também os ângulos colaterais, que são classificados em colaterais internos e colaterais externos. Colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado em relação à transversal. Então, os dois para a direita ou os dois para a esquerda. Internos, quando eles estiverem dentro da figura. Externos, quando eles estiverem fora da figura. Então, quem são os pares de colaterais internos? D e E, ok? C e F. D e E, C e F. Quem são os pares de colaterais externos? A e H, B e G. A e H, B e G. Para que servem todos esses nomes e todas essas classificações? Para uma simples coisa. Todos esses ângulos que nós trabalhamos em laranja são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Todos os ângulos que nós trabalhamos em verde são ângulos suplementares, ou seja, que somam 180 graus. Então, sempre que você tiver uma figura desse tipo, identificando quem são seus correspondentes, OPV, alternos e colaterais, você descobre os ângulos da figura toda. Agora, vai trabalhar
você vai conseguir fazer um monte desse. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!